passado prometeu por meio dos seus profetas na Escritura. Ou seja, o Evangelho do Reino, o Evangelho de Deus foi prometido no passado. Os apóstolos, os profetas, tiveram essa revelação deste Evangelho. Mas esse Evangelho ainda não existia na sua totalidade. Porque o Evangelho no Antigo Testamento era uma promessa. Não tinha se concretizado. Era apenas uma promessa. E ele foi prometido aos profetas nas Sagradas Escrituras. Ele se concretizou em Cristo, no Novo Testamento. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus. O Evangelho fala de Jesus. Fala da pessoa de Jesus. Jesus é o próprio Evangelho. Não há Evangelho sem a pessoa de Jesus. Se você ver alguém pregando o Evangelho sem Jesus dentro da palavra, não é Evangelho do Reino. É Evangelho dos homens. Mas não é Evangelho do Reino. Verso 4, verso 3, perdão, diz assim: este Evangelho diz de respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ou seja, este Evangelho, ele diz respeito ao Filho de Deus. O Evangelho do Reino, ele fala de Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o conteúdo do Evangelho. Jesus está dentro do Evangelho. Se tirar Jesus, não sobra Evangelho. Sobra só o ensinamento de homem. De respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Por que da descendência de Davi? Porque o próprio Deus prometeu a Davi dizendo assim: da sua raiz virá aquele que se assentará em seu trono, e esse reinará para sempre. O seu reino não terá fim. Ou seja, quando Deus falou isso para Davi, Deus estava falando de Jesus, porque Jesus viria da descendência de Davi. Jesus é um descendente de Davi. É por isso que muitas pessoas chamam Jesus filho de Davi. Porque Jesus era chamado de filho de Davi, porque veio da descendência de Davi. Verso 4 diz: e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi designado Filho de Deus. O povo da antiga dispensação, da antiga lei, do Velho Testamento, eles esperavam o Messias da promessa, que foi prometido pelos profetas. Deus prometeu na antiga dispensação que no futuro haveria o Messias que salvaria o seu povo do pecado. Então, quando Cristo nasce, ele mesmo se declara ser o Messias da promessa. Quando as pessoas falam que viria o Salvador, ele diz que o Salvador já chegou. E junto com ele o reino de Deus chegou. Que o reino de Deus é o governo de Deus sobre as nossas vidas. Então, ele é o cumprimento da promessa do Messias. Se nós não compreendermos que Jesus é o Messias, nós vamos fazer como os judeus. Vocês sabiam que os judeus, até o dia de hoje, esperam o Messias da promessa? E eles estão totalmente perdidos, porque o Messias já veio.
Messias se cumpriu em Cristo e não virá novamente como Salvador. Quando ele virá novamente, ele vem como rei, juiz, Deus em seu trono de glória. E o judeu que não quer crer em Jesus Cristo, não quer aceitar Jesus como sendo Messias, eles estão totalmente condenados. E se nós não compreender isso, que Jesus é o Messias, nós também, assim como o judeu, estamos condenados. Hoje, entre os gentios também tem pessoas que pensam igual o judeu. Quando você prega sobre Jesus, tem pessoas que questionam, será que Jesus é realmente o Filho de Deus? Será que Jesus é realmente Deus? Nós temos que ter essa convicção, irmão, de que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus é o Messias prometido, e que Jesus é o próprio Deus. João diz assim, João capítulo 1 diz, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ou seja, o Verbo é Deus. Ele se gerou carne e habitou entre os homens em forma humana como Filho de Deus. O próprio Deus se fez carne para que nós pudéssemos alcançar a sua graça. Isso é um privilégio muito grande que nós temos, irmão. De ter o próprio Deus que caminhou junto conosco. O Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade na ressurreição dos mortos. Ou seja, o que mais comprova que Cristo era Deus e que ele se ascendeu aos céus e que ele está vivo, é que Cristo ressuscitou. E ele ressuscitou com poder. Ele subiu aos céus e está à direita da santidade do Pai. E agora ele reina como rei. Ele não é mais um cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Agora ele é um rei, um juiz. E ele está no céu, irmão. E ele ressuscitou dos mortos. Nós temos convicção disso, de que ele ressuscitou no terceiro dia. Inclusive, nós tivemos muitas testemunhas disso. Mais de 500 pessoas chegaram a ver Jesus ressurreto. E muita gente viu Jesus subindo a olho nu aos céus. Verso 5. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolados com amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Ou seja, por meio dele, por meio de quem? De Jesus Cristo. Nós viemos receber graça. Somente por meio de Jesus Cristo nós recebemos graça. Nós não recebemos graça por meio de mais ninguém, a não ser de Jesus Cristo. E ele diz apostolado, porque ele está se referindo a ele e os 12 apóstolos. Porque esse apostolado se fechou em Paulo, encerrou em Paulo. Paulo é o último apóstolo a ser chamado. E ele diz, por amor do seu nome, por amor do nome de Cristo, ele nos levantou e nos concedeu graça. E nós recebemos graça. A graça é um favor imerecido de Deus que é concedido a todo aquele que crê. A graça não é ganha como por mérito, não é adquirida por esforço. A graça já se chama graça. Graça vem de graça, de grátis. Ou seja, graça é um favor que é concedido a nós gratuitamente pela fé. E ele diz assim, por amor do seu nome, para a obediência. Ou seja, qual é o nosso chamado aqui, irmão? Para que nós fomos chamados? Que nós fomos convocados por Deus?
para a obediência. É por isso, irmão, que muitas pessoas querem ser salvas, mas ao mesmo tempo não querem largar o mundo, querem viver na desobediência e estão totalmente enganados, achando que estão salvos. É o engano, a falsa segurança da salvação. É o perigo a falsa segurança da salvação, irmão. Achar que vir até a frente, como em muitas igrejas as pessoas costumam chamar, vir até a frente para fazer aquele ritual em público. Eu quero confessar Jesus. As pessoas acham que aquele ritual ali garante salvação e não garante. O que garante a vida eterna, o que garante que a sua fé é uma fé verdadeira, é a obediência. Porque nós fomos chamados para a obediência. É necessário que nós venhamos a obedecer. E ninguém obedece se Cristo não capacitar. Só obedece a Cristo aqueles que Deus o capacitou para isso. Então só são salvos os que vivem diante da obediência. É por isso que você vai ver irmão que obedece e irmão que não obedece. Ali está a diferença entre um salvo verdadeiramente salvo e um enganado sobre a falsa segurança da salvação. Nós fomos chamados para a obediência da fé entre todos os gentios. Ou seja, nós que somos gentios, estamos incluídos no meio dos outros gentios, com um chamado específico para obedecer a Deus. E a obediência da fé. A fé verdadeira obedece. Verso 6 diz assim: entre esses se encontra também vocês, que foram chamados para pertenceres a Jesus Cristo. Ou seja, entre eles, Paulo está falando dos gentios que ele já tinha pregado para muitos gentios na época. Entre o povo de fora, estavam também aqueles gentios que faziam parte da igreja de Roma. Ele vai dizer, entre eles, também vocês, da igreja de Roma, que hoje eu venho falar da fé de vocês, que vocês têm. E estou escrevendo para vocês para dizer que entre eles, vocês também foram chamados para pertenceres a Jesus Cristo. Ninguém pode pertencer a Jesus Cristo se não tiver um chamado. Muitos estão dentro da igreja, mas não pertencem a Jesus Cristo. Porque não foram chamados por Jesus Cristo com esse chamado específico. Existem dois chamados. Um chamado ao ouvido e um chamado ao coração. Muitos são chamados ao ouvido e outros são chamados ao coração. E os que são chamados ao coração, Jesus trata como escolhidos. Escolhido de Deus antes da fundação do mundo. Ainda em Mateus, ele vai dizer assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por que as igrejas estão lotadas? Porque muito Deus chamou o chamado geral, que é o chamado para fazer a obra. Mas tem um chamado específico, que é o que ele diz de escolhido, que é o chamado no coração, para pertencer a Jesus Cristo. Somente esse pertence a Jesus Cristo. Os outros são chamados para a obra. É por isso que tem gente, irmão, que segue a Cristo durante certo tempo. Mas chega um tempo que ele diz assim: essa vida não dá para mim. Meu lugar não é aqui. Estou perdendo tempo. E volta para o mundo. Por quê? Porque o chamado dele foi apenas aos ouvidos. Não foi chamado ao coração. Ele não teve um chamado específico. Foi um chamado geral. Mas quero crer eu que o nosso chamado aqui é específico. Não é somente aos ouvidos, mas é ao coração. Pela obediência da fé. Verso 7 diz assim: a todos os amados de Deus, que
que estão em Roma, a todo chamado de Deus que está em Roma, chamado para seres santos. Ou seja, agora ele fala a todos amados, está pregando para a igreja de Roma, a todos amados de Deus que estão em Roma. Agora é específico, não está mais falando do povo do mundo, está falando especificamente para quem ele está escrevendo. Está escrevendo para a igreja de Roma. Para a igreja de Roma que são chamados por Deus, eles são chamados com um fim específico. E o fim específico aqui, ser santo. Nós fomos chamados para a obediência mediante a fé, para ser santos. Você não consegue ser santo se você não obedecer. E se você obedece, você é santo. Existe o santo que é santo por ser chamado, santo de Deus, como Paulo chamou aqui, os santos de Roma. E existe santo de santificação. Primeiro, todos nós somos santos. Santo de Deus, que Deus nos chamou. Creio eu que Deus nos chamou para ser santo. Só que nós estamos num processo de santificação. É por isso que muita gente questiona, dizendo, aí esse irmão aqui fazia tudo que não presta, agora só quer ser santo. De fato, Jesus nos chamou para ser santo. Só que nós entendemos que ainda estamos num processo de santificação. E nós estamos sendo moldados dia por dia para esse fim específico de santificação. Lembra que Paulo vai dizer que Deus trabalha em todas as coisas para fazer de nós a imagem de seu Filho. O propósito de Deus é esse. É nos santificar dia por dia. É por isso, irmão, que a convenção, ela é um processo. Nós não podemos exigir de um novo convertido uma vida de santidade pronta. Como o ato. O ato é a justificação. Todo aquele que crê em Jesus Cristo está justificado. Isso é um ato. É a justificação. Mas a conversão, a conversão é a santificação. E a santificação é um processo. Tem pessoas que é convertido verdadeiramente, mas ainda peca várias vezes, repetidas vezes, e você vai ver essa pessoa pecando. Por quê? Porque o novo na fé, ele ainda tem que entender que ele foi chamado para ser santo. Então ele vai entender que o vício que ele tinha, ele não pode mais. Então ele vai tirar o vício da bebida. Mas ainda ele pode permanecer com o vício do cigarro. Aí caminha mais um pouco de dias. Ele entende que o santo não pode ter vício. Ele vai tirar do cigarro. Mas ainda joga. Então ele caminha mais uns dias. E então Deus mostra para ele que o povo dele não pode se envolver com o jogo. Talvez tenha algum crente aqui que joga. Se tiver, já estão entendendo. Crentes não podem viver de jogo. Porque eu conheço muito crente que joga. Tá bem que você não joga. Então o jogo não pertence ao crente. Então, isso daí é santificação. A santificação é um processo. Deus vai limpar o seu servo até moldar, até transformar a imagem de Cristo. É por isso, irmão, uma pessoa que se converte hoje, nós não podemos exigir amanhã que ele ande totalmente no caminho reto. Você vai ver ele tropeçar. Não julgue ele porque ele tropeçou, mas ensine ele o caminho onde ele deve trilhar, porque ele ainda está no processo. Agora, se for um crente que tem 20 anos de crente e andar repetindo a mesma coisa, duvide da fé dele, porque aí já é falta de noção dele. Talvez é porque não foi chamado. Porque o próprio Deus vai revelando a nosso coração o caminho onde nós devemos trilhar. O próprio Deus faz isso. Nós fomos chamados para ser santo. O propósito final nosso é ser de santo, como Cristo. Jesus vai dizer, seja santo como eu sou santo.
Assim como Cristo, nós devemos agir e viver em santidade e ser santo. Final do verso 7 diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Ele encerra o prefácio aqui, as saudações dele aqui, fazendo aquilo que nós aprendemos a fazer, dar graça e paz. Alguns dão apenas graça e outros dão apenas paz. Apóstolo Paulo dá graça e paz. E é mais correto dar graça e paz, porque nós precisamos tanto da graça como da paz. Você não consegue ter paz sem a graça. E também você não consegue a graça sem a paz. Então os dois andam juntos. Graça e paz andam juntos. Então nós podemos dar graça e paz aos nossos irmãos. Porque é desejando que o nosso irmão tenha a graça e tenha a paz. Amém? Porque a graça é o favor merecido de Deus, que a vida eterna. E a paz é a paz interior que Cristo gera no coração do seu povo, do seu chamado, para viver neste mundo com paz. Paz interior, não é paz do mundo, não. Amém, irmão? Glória a Deus. Aqui encerra o prefácio. Paulo sempre começa suas cartas com uma apresentação da sua pessoa. E aqui nós vimos que ele apresentou a sua pessoa diante dos irmãos de Roma, através da sua carta. E aqui ele apresentou o seu apostolado aos irmãos de Roma, para que eles não duvidem do seu chamado como apóstolo. E aqui ele vai falar sobre os eleitos de Deus, o povo de Deus que é chamado especificamente para a obediência. Ele já está instruindo a igreja de Roma antes de chegar lá. E aqui ele vai mostrar que o nosso propósito aqui é ser santo. Amém? Nós fomos chamados para ser santo. Por isso a igreja deve andar em santidade. Eu vou ficar apenas com esse prefácio aqui, para que a gente possa entrar no texto expositivo normal na próxima sexta-feira. Para que não seja muita informação para a nossa mente, para que a gente possa conseguir processar essas informações. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar